Amém, irmãos. Neste passagem, vamos a ver três coisas. O primeiro, vamos a ver a obra do Senhor. O segundo, vamos a ver o coração do Senhor. E o terceiro, vamos a ver o mandamento do Senhor. Isto é muito importante, irmãos, porque nós somos discípulos do Senhor. E às vezes nós falamos que conhecemos o Senhor, mas é um conhecimento muito simples, muito superficial. E aqui nós vamos a ver coisas muito importantes para o Senhor. Então, na medida que a gente conhece o Senhor verdadeiramente e pode olhar para o Senhor, para a sua obra, para seu coração e para a sua palavra, isto pode ter um impacto muito importante em nossa vida. Então, aqui vamos a ver primeiramente o que o Senhor fazia, né? Se vocês olham os versos anteriores, o Senhor estava pregando por muitos lugares. Ele estava fazendo milagres, Ele está sanando os enfermos. Ele está fazendo uma obra muito grande. O Senhor é descrito como o servo de Deus, né? Ele trabalhou muito. Ele fez uma obra muito importante, a obra que faz um pastor. E por que isto é muito importante para nós? Porque o Senhor fala com o exemplo. Tudo o que nós vamos a falar de aí em adiante, o Senhor fazia. A gente não vai procurar coisas que o Senhor não fazia, sino que o Senhor fazia e depois ensinava a seus discípulos. Então, quando a gente olha para o Senhor era muito trabalhador. A vida do Senhor foi uma vida de dedicação, de trabalho, de compromisso. Não tem esse negócio de uma vida cristã sem trabalho, sem compromisso, sem sacrifício. Não tem esse negócio, irmão. A passividade na vida cristã é muito distante da vida que o Senhor tem. E nós vamos primeiramente a ver isso. O Senhor trabalhou muito. Ele pregava, ele viajava, fazia muitas obras. A obra que o Pai deu para ele, ele fazia. Então nós podemos olhar os evangelhos e ver o Senhor como o servo de Deus, muito ocupado, cansativo, muito preocupado por fazer a vontade de Deus. E isto para nós já é um exemplo, né? Alguém falava que na história da igreja não tem cristãos perezosos. Preguiçosos? Não tem. Não tem cristãos que não tenham fruto. Não tem cristãos que não tenham obras. Não tem cristãos que não tenham trabalho, né? Porque o Senhor trabalhava. O Senhor fazia a obra do Padre. Então, se nós queremos falar de ministério, o primeiro exemplo para nós, para a gente, é o próprio Senhor. O Senhor muito ocupado. O Senhor que passava noites orando. O Senhor que acordava cedo. O Senhor que mexia com as multitudes. Um Senhor que tinha cheiro de ovelha, né? Agora fala aí, na versão que a gente tem, diz que e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor pregava, o Senhor ensinava, o Senhor fazia curas, o Senhor muito ocupado, né? O Senhor trabalhando muito. Agora, meus irmãos, vocês
olham que o Evangelho de Mateus parece ser que tem duas partes. A primeira parte vai até o capítulo 9. E a segunda parte vai do 10 em adiante. E a maioria dos eruditos falam que nos primeiros capítulos, na primeira parte, o Senhor sempre está trabalhando. Ele está focado em fazer uma obra. Mas depois destes versos que a gente vai ler, o Senhor vai procurar enfocar-se em seus discípulos, para prepará-los a eles para a obra. Isso é muito interessante, né? O Senhor está fazendo, trabalhando, mas agora Ele vai ser uma mudança. Agora Ele vai preparar a seus trabalhadores, a seus obreiros, para que agora eles estejam apercebidos do encargo e do chamamento que o Senhor tem para eles. Então, verso 37 fala agora, 36, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Na medida que o Senhor avançava em seu ministério, ele fazia um diagnóstico das multidões. Ele considera as multidões como ovelhas que não têm pastor e que estavam aflitas e exaustas. Agora, parece que a tradução fica um pouco simples em quanto à condição das ovelhas. O significado dessas palavras é que aquelas ovelhas estão como espancadas. Essa ideia no grego. Como ovelhas que estavam feridas, como ovelhas que estavam machucadas, mutiladas. Sim? Não somente as ovelhas, as pessoas, o Senhor olhava para elas como aflitas ou tristes. Não, em verdade elas estavam feridas, em verdade elas estavam machucadas. E nós sabemos que essa é a condição do homem por causa do pecado. O pecado trouxe morte para o homem. O pecado trouxe feridas profundas para o homem. O pecado machuca o homem, né? O pecado trouxe muita tristeza, muita miséria para o homem. Na medida que o Senhor ia pregando e ele considerava as condições do homem daqueles dias, ele veia muita necessidade. Agora, depois de nós ver um pouco o trabalho do Senhor, agora nós vemos nesta passagem, meus irmãos, o estado, o diagnóstico que o Senhor tem das multidões. Pessoas que precisam socorro, ajuda divina. Pessoas que precisam a cura, restauração, salvação. Ele está vendo as muitas necessidades. Irmãos, e isso não somente sucedia naqueles dias. Se nós consideramos ao Senhor, também nós vamos abrir os olhos para as necessidades que a gente tem a nosso alrededor. As necessidades do Evangelho para as pessoas que não têm a Cristo, as necessidades para as pessoas de ter cura espiritual, a necessidade das pessoas sair da amargura e da aflição do pecado, do mundo, dos tempos. Então, na medida que a gente começa a caminhar perto do Senhor, o Senhor parece ser que começa a abrir nossos olhos para as necessidades que a gente tem alrededor, né? Não tem ministério, irmão, se a gente não vê a necessidade. Não tem ministério se nosso coração não é aberto por o Espírito Santo para ver a condição das pessoas. A necessidade de salvação, a necessidade de a obra do Espírito Santo,
a necessidade do discipulado. Tem muitas necessidades, né? Às vezes nós como cristãos ficamos tão enrolados no mundo e em nossa vida que a gente não vê as necessidades. A gente não vê a necessidade da mesma família de Cristo. A gente não vê a necessidade de Cristo que tem nossos vecinos, nossos amigos, a gente onde nós moramos. Mas na medida que caminhamos perto do Senhor, o Senhor vai começar a abrir nossos olhos. Irmãos, e isto parece ser um caminho para o ministério. Geralmente, nosso ministério surge da necessidade. Nós vemos, precisamos destas coisas, precisamos destas outras. E na medida que o Senhor vai trabalhando em nossos corações, a gente tem que ir abrindo seu coração para as necessidades que tem a nosso alrededor. Então, o Senhor fala aqui em sua palavra que ele, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Olha essa palavra, irmãos. Compaixão. O Senhor, quando veia as multidões, ele sentia compaixão. E compaixão é um sentimento de tristeza por causa da condição que ele veia. Um sentimento de preocupação profundo, com dor. Uma mescla, uma mistura de dor, amor, tristeza, desejo de poder ajudar essas pessoas. O Senhor sentia um dor profundo. Às vezes nós consideramos a Cristo em suas palavras, com toda a verdade. Às vezes nós consideramos a Cristo na glória. Mas, irmãos, se nós consideramos a Cristo em sua compaixão, talvez o Senhor poderia compartilhar para a gente algo de seu ministério para a nossa vida. A gente tem que saber que o ministério surge do amor. O ministério surge da compaixão que o Senhor tinha para as pessoas. Como eu falava para um jovem na igreja, irmão, é muito bom ter muitos livros. É muito bom ler, muito. Mas o ministério se preocupa por pessoas. Pessoas que a gente tem que amar. Pessoas com as que o coração tem que ficar ligado. Pessoas com as que realmente puedan conhecer a Cristo em sua compaixão para os demais. E aqui fala que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Às vezes a gente não pode entender como Lucas e Mateus e os outros evangelistas, eles veiam que o Senhor sentia compaixão por as pessoas. Mas o sentimento e a preocupação do Senhor era muito evidente. Era muito clara. Os discípulos que conheciam o Senhor, ele sabia que ele não estava contente, ele não estava tranquilo, ele tinha uma preocupação. Quando você olha para seu pai, você vê que seu pai está preocupado, né? Que ele não está tranquilo, ele está, sua mente, seu coração, ou sua esposa, né? Você mira para sua esposa e você vê que sua esposa ficou preocupada por algo, né? Ela não tem que falar, mas as atitudes, o rosto dela, você sabe que ela está preocupada, né? Algo assim acontecia com os discípulos e o Senhor. Eles olhavam para o Senhor e eles veiam a preocupação do Senhor por as multidões. Muito interessante, irmãos. Porque o Senhor ama o mundo, se preocupa, tem misericórdia, tem compaixão do mundo, da igreja. E às vezes a gente tem que conhecer
este sentimento do Senhor se a gente quer entrar no ministério. Isto é muito importante. Se você não tem amor, não tem compaixão por as pessoas, você deveria buscar outro trabalho, outro serviço, né? Tem muito trabalho no mundo, irmão. O trabalho no Senhor é para pessoas que amam verdadeiramente, irmão. Tem compaixão por as pessoas, tem preocupação, né? Agora, o Evangelho explica, fala porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, esta passagem parece inacreditável, como o Senhor, que é o príncipe dos pastores, e Ele estava fazendo a obra mesmo do pastor. Ele estava buscando as ovelhas, curando as ovelhas, fazendo obra em prol da salvação das pessoas, e Ele mesmo tinha compaixão porque veia que as ovelhas não tinham pastor. Agora você vai ver que estas frases precedem a mudança do ministério do Senhor. De aqui em adiante o Senhor vai preparar seus ministros, os apóstolos, para enviá-los a fazer uma obra. Agora, seguramente, o Senhor veia muitas necessidades. E mesmo que Ele estava apartando a 12, trabalhando em eles, iba a enviar a eles, Ele vai dizer umas palavras que seguramente não eram somente para essa geração, sino seriam umas palavras que iriam a trascender no tempo, ficariam inspiradas na palavra e serviriam para nós, que hemos alcançado os últimos tempos. E as palavras são estas: ovelhas que não têm pastor. Irmãos, se nós miramos essas palavras, nós vamos a ver que quase sempre uma das maiores necessidades do povo de Deus é ter verdadeiros pastores. Aqui, nesta passagem, meus irmãos, nós vamos a ver uma verdade muito grande. A verdade que o ministério cristão, o ministério do pastoreio da grei de Deus, o ministério do trabalho, grei, rebanho, o ministério do rebanho de Deus, é um ministério que sempre tuvo umas características. E a gente tem que aprender das palavras do próprio Senhor, porque Ele vai edificar a igreja, mas o que o Senhor vai falar, irmãos, é muito importante para nossos dias. E Ele fala, o primeiro é que a condição das ovelhas que gera preocupação para Ele é que elas não têm pastor. Olha isso. Nós pensaríamos que a preocupação do Senhor apuntaria a las ovelhas. Mas o Senhor tem muita preocupação porque as ovelhas não têm pastor. Agora, claro que o foco são as ovelhas, num sentido. Mas a preocupação do Senhor são aqueles que cuidam as ovelhas. E às vezes a gente vê que o maior problema da igreja está em aqueles que cuidam a igreja. Por muitas coisas. En este caso, é que não tem pessoas que cuidem das ovelhas. Não tem pastor. Hermanos, é muito triste. A gente quando vai viajando de cidade em cidade, e a gente começa a ver a situação da igreja em muitos lugares, e uma das coisas que a gente fica mais preocupado é isto. Não tanto as igrejas, sino quienes estão apacentando as igrejas, quienes estão pastoreando a igreja.
se eles têm as condições para fazer esse trabalho, se eles estão fazendo este trabalho. Um grande assunto nesta passagem, meus irmãos, é os pastores do rebanho. E olha que o Senhor mesmo, Ele tinha esta preocupação, meu irmão. A gente a vezes fica preocupado e nós falamos: Senhor, tanta necessidade, há muita necessidade. E o assunto é que tem poucos involucrados en este trabalho, envolvidos en este trabalho. E agora, o Senhor tinha a mesma preocupação. Agora não somente vemos o trabalho do Senhor, sino a preocupação do Senhor. O Senhor está preocupado em aqueles trabalhadores, ou obreiros, que han de cuidar o rebanho. O Senhor tem essa preocupação, porque Ele ama a igreja. E Ele sabe que é muito importante para a igreja os pastores. Irmão, quando você vê uma igreja que não tem pastores, você deveria ter compaixão. Você deveria ter tristeza. Você deveria ter esse dor interno que tinha o Senhor al ver um rebanho e não ter quem o alimente, quem o guie, quem o pastoreie. Eu tenho essa experiência. Às vezes a gente vai viajando, tem lugares que não tem irmãos. Não tem irmãos trabalhando. Não tem irmãos pastoreando. Não tem irmãos envolvidos no cuidado da igreja. E isso é muito triste, irmão. E isso deve gerar uma preocupação santa em nós, como o Senhor tinha. Por isso, estes ajuntamentos, meus irmãos, são muito importantes, porque tem que ver com coisas que para o Senhor são importantes. Nossa, se nós vemos, se você vai por a calle, você vai por a rua e você vê um pobre na condição lamentável no chão, você se compadece. Se você se entera que alguém tem câncer muito agressivo, você se compadece. Se você vê uma pessoa que quebra economicamente, você se compadece. Mas muitas vezes a gente vê a igreja sem obreiros, sem pastores, e não se compadece. Às vezes nós nos compadecemos de coisas que a gente não deveria sentir dor. E coisas que deveriam gerar tristeza, preocupação, lágrimas, orações, a gente não se preocupa. Mas o Senhor tinha compaixão do rebanho, das pessoas, das multidões. Principalmente aquelas que não tinham pastor. Agora, irmãos, a palavra pastor, nossa, na comunhão de muitos irmãos, em muitas igrejas, a palavra pastor ficou satanizada, irmãos. Isso do diabo, irmão, né? E evidentemente tem extremos, né? O extremo onde o ministério pastoral ficou algo profissional. Ficou um assunto institucionalizado. Ficou algo ligado a uma instituição, onde você recebe um cartão, onde um seminário dá um título para você, né? E às vezes o título não corresponde à vida e o serviço da pessoa, né? Eu dava uma aula para irmãos que estavam preparando-se para o ministério pastoral. E tinha várias parejas que já eram pastores. Vários casais que já eram pastores. Então eu falava para eles: olha, você tem pastor? E os irmãos falavam: eu tenho. Eu perguntava para eles: su pastor vai para a sua casa?
conhece seu nome, conhece a vida de seus filhos, você conhece sua casa, você tem comunhão com Ele, Ele tem exortado você em algum aspecto de sua vida que você tem que corrigir, Ele tem orado por você em momentos de crise, você pode ligar para seu pastor, e eles falavam, não. Então eu falava para ele, então você não tem pastor. Ele somente tem o título, mas não tem o serviço que tem um pastor. Agora, esse é um extremo, irmãos. Mas o outro extremo, quando a gente fala, aqui não precisamos pastores. Aqui todos somos iguais. Aqui não tem que ter o liderazgo da igreja. Outros temas muito perigosos, irmãos. Quem falou estas palavras? O Senhor. E Ele mesmo fala que a igreja que não tem pastores é uma igreja que precisa da compaixão dEle. É uma igreja que precisa da misericórdia de Deus. Assim que se na assembleia onde você reúne, onde você congrega, não tem irmãos entregados ao cuidado, ao ensino, ao liderazgo espiritual da igreja, você está em aqueles que precisam da compaixão de Deus. Liderança da igreja. Então, meus irmãos, a palavra pastor, em termos espirituais, tem que ver com um trabalho que o Senhor faz em sua igreja. Qual é o trabalho dos pastores, da liderança, daqueles que cuidam o rebanho do Senhor? Bom, eu coloquei aqui uma lista de coisas que fazem os verdadeiros pastores. Eles têm que ensinar regularmente a palavra, discipular os crentes até a maturidade, exortar como pais, cuidar como mães, dar exemplo, estimular, aconselhar, acompanhar, confrontar o pecado dos membros, liderar, administrar, governar a igreja. Isso fazem os pastores. Cuidam, ensinam, protegem o rebanho de Deus. Irmãos, isso é uma grande responsabilidade. Alguém falava, é a missão mais nobre, mais sublime e mais urgente que se deve exercer na terra. Agora, irmãos, talvez é uma das maiores necessidades que temos hoje em dia. A igreja precisa pastores. Verdadeiros pastores. E o Senhor falava destas coisas, irmãos. Não somente falava, Ele ficava com o coração muito preocupado. Quando o Senhor ora uma noite inteira, Ele está orando principalmente para ver quais vão ser os pastores que Ele vai deixar para cuidar da igreja. Nossa, uma noite inteira, irmãos. O assunto é sério, né? O assunto é muito importante. Agora, olha o que o Senhor fala. Diz, o final do 36, que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mire estas palavras que o Senhor fala para seus discípulos. Já Ele não vai falar para o mundo, sino para seus discípulos. E Ele fala coisas que são muito importantes. E a gente que tem o chamamento para o serviço na casa, para o ministério, ela tem que considerar as palavras do Senhor, especialmente neste ponto.
Olha só, diz: a seara, na verdade, é grande. Irmãos, em verdade, o trabalho é muito grande. E a seara é grande. Às vezes nós ficamos perguntando por que o Senhor não acrescenta na igreja mais irmãos. Em verdade, você vê que o mundo tem muita necessidade. Não somente o mundo, os cristãos em geral são muitos. Muitos irmãos estão cansativos com o sistema denominacional que não suple as necessidades espirituais. São muitos os que estão buscando a Cristo em muitos lugares. É muita a gente que tem fome da palavra, fome do Senhor. São muitos, irmãos. O que acontece é que a gente às vezes está muito distraída, irmãos. Mas em geral, as pessoas são como ovelhas em busca do pastor, do supremo pastor. E nós devemos considerar que a seara é muito grande. Sim? As pessoas por alcançar com o evangelho são muitas, irmãos. As pessoas que precisam um discipulado, aconselhamento, ensino da palavra são muitas. Agora, por que então nós somos tão poucos? Porque tem lugares onde os irmãos são muito poucos. Talvez porque a rede ainda não está preparada, irmão, para a pesca. E o Senhor, olhe isto, irmão, o Senhor não vai acrescentar irmãos em um lugar que não tem pastores. Eu falava uma vez para os irmãos onde a gente vive, onde a gente mora. Irmãos, somos 100 irmãos. E a gente não tem a capacidade de suprir todo o trabalho de 100 irmãos. Você olha que o Senhor acrescentará 200 mais. A gente não poderia. Então, a seara é muito grande. E às vezes não tem pastores, irmão. Difícil, né? E sempre isto tem acontecido. Parece que a obra do Senhor sempre vai ter isto. As necessidades muito grandes. O povo muito grande. E como vamos a ver, os trabalhadores, os obreiros, poucos. Então o Senhor fala: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Este é outro assunto que a gente tem que considerar, irmãos. Geralmente, os irmãos que têm interesse, desejo e o propósito de trabalhar são poucos. Nossa, às vezes uno fica chateado, né? Porque tem muitos irmãos que somente gostam de ir o domingo à reunião. Eles não têm nenhuma responsabilidade com a igreja, né? Não tem responsabilidade com os irmãos, não tem responsabilidade com as reuniões, não tem compromisso nenhum, né? E uno diz, difícil, né? Mas o Senhor fala que isso aconteceria. Muita necessidade e poucos candidatos. Na igreja você fala para os jovens: você que quer ser? Eu quero ser engenheiro, eu quero estudar advocacia, eu quero estudar licenciatura. Mas são poucos irmãos que falam: eu quero servir ao Senhor. Poucos candidatos, poucas famílias, poucos casais interessados na obra. E a gente tem que saber que a gente tem uma obra grande e, além disso, tem poucas mãos para trabalhar.
Que coisa, né? Mas a obra do Senhor tem se desenvolvido na história assim. Muito trabalho, poucos obreiros. Muito trabalho, poucas manos no arado. Agora, o ministério tem uma alta demanda, irmãos, e tem poucos companheiros. A gente tem que saber isso, né? Às vezes um ministério é muito solitário. Às vezes um ministério tem poucas pessoas que vão acompanhar a você. Tem poucas pessoas que se vão envolver, né? A igreja vai ter muitos assistentes, mas poucos trabalhadores. Quem falou isso? O Senhor mesmo. O Senhor mesmo. Agora, por que ele falou isso? Para encorajar a seus discípulos. A quê? Bom, o passagem vai falar no verso 38. Então o Senhor falou para eles: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, o Senhor mostrando a realidade do ministério, a realidade do trabalho, o Senhor não encoraja primeiramente a eles a fazer muitas coisas. Sim? O primeiro que Ele fala para eles diante das coisas que o Senhor tem falado é a oração. E Ele fala a responsabilidade de nós poder orar. Rogai, pois, ao Senhor. ¿Por qué a oración es tan necesaria? Bom, primeiramente porque a obra da edificação da igreja, do pastoreio, do rebanho do Senhor, é uma obra que começa no céu. É uma obra divina. É uma obra que Deus dirige. Não é uma obra que os homens puedan presidir sem a direção, a graça ou a ajuda do Senhor. Mesmo que eles tenham o desejo. Se o Senhor não dá encomienda, se o Senhor não chama, se o Senhor não aparta, se o Senhor não reviste do poder, os homens não vão poder fazer muito. Eles têm que voltar seus corações para o Senhor da seara, suplicar para Ele. Isso nos mostra na oração, irmãos, que nós devemos depender em todas as coisas de Deus. A gente vê muita necessidade. A gente vê um desafio muito grande. E a gente pode ficar apavorada com as situações. Tem muito trabalho, tem poucos irmãos, tem muitas ovelhas feridas, machucadas. Mas o Senhor não queria que seus discípulos ficaram somente contemplando a necessidade. O Senhor queria voltar os corações dos discípulos para o Pai. A oração, a búsqueda. Uma búsqueda intensa, profunda, em oração, para que Deus supliera as necessidades do povo, para que Deus enviara, para que Deus apartara homens, para que Deus capacitara esses homens, para que Deus sustentara esses homens no trabalho que eles tinham que fazer. E o segundo da oração, irmãos, a oração é muito importante na vida da igreja, na vida dos discípulos, porque a oração concentra nossos interesses. Nós oramos por aquelas coisas que nós amamos. Isso é muito importante, meu irmão. Porque nadie vai ter um lugar no ministério, no serviço, a igreja, se essa pessoa não tem interesse, amor, preocupação por a igreja, por as coisas do Senhor. E o Senhor sabe que a oração concentra nossas prioridades. Na medida que a gente ora por estes assuntos, isso torna-se parte de seus interesses, daquelas coisas que a gente ama, que a gente procura.
Então a oração faz trabalho no coração de nós também. Nos volta para Deus, pero também põe os interesses de Deus em nosso coração. É muito importante isso, né, irmão? Você não pode entrar a trabalhar com a igreja se você não ora para a igreja. A oração precede o ministério. A oração fala dos interesses de nosso coração. Então o Senhor fala para seus discípulos: rogai. Rogai, pois, ao Senhor de a seara que mande trabalhadores para sua seara. Agora, irmãos, a oração por os pastores, por os trabalhadores, é muito importante. Agora, não somente por aqueles que han de venir para trabalhar com a igreja. Seguramente essa oração tem que ver em nossos dias com aqueles que já estão trabalhando. Que o Senhor capacite, que o Senhor sustente, que o Senhor encha com o Espírito Santo, que o Senhor dê todas as virtudes que eles precisam para o ministério. Que o Senhor abençoe sua família, sua esposa. Que o Senhor trabalhe com seus filhos, né? Irmão, quantas coisas a gente pode entender que têm que ver com esta oração. A oração por os trabalhadores da seara, por os pastores, por os obreiros da igreja. Agora, quando a gente usa a palavra obreiro, a gente não se está referindo ao obreiro no sentido apostólico, aqueles que têm um ministério muito grande também, mas todos aqueles que são chamados ao trabalho na igreja. Muito importante, irmão, porque o trabalho, o ministério tem muitos desafios. O ministério na igreja é muito perigoso. Agora a gente está lendo um livro de Paul Tripp, que ele fala dos perigos do ministério, irmão. E o irmão fala muitos exemplos de pessoas que começaram no ministério e sua caminhada ficou ruim por a tentação, por o pecado, por o orgulho, por um ministério solitário, por a falta da comunhão, do companheirismo de outros. Então, o Miguel Núñez falava que o ministério é uma profissão muito perigosa, uma profissão de alto risco. Tem essa palavra em português? Risco. Alto risco. ¿Sí? Uma profissão como, não sei, como ser polícia em Rio, né? Algo assim, muito perigoso, né? Não é fácil não, né? Agora, assim é o ministério, irmão. Não é fácil não. Tem muitos desafios. E a gente tem que orar por muitas coisas. É um trabalho difícil, solitário. Tem pouca recompensa, tem muita crítica, tem poucos companheiros. Um trabalho que não é fácil, não, irmãos. Um trabalho solene, importantíssimo, irmão, vital na vida da igreja. Amém. E os irmãos têm que ter consciência que a gente tem que orar seriamente, constantemente, intencionalmente por os trabalhadores. Irmão, você ora por isso? Você ora por os irmãos que estão al frente na igreja, os irmãos que estão ensinando a palavra, pregando o evangelho, cuidando dos outros. A gente tem que orar. A gente tem que orar porque tem muitas provações e muitas tentações no ministério. E às vezes nós ficamos somente criticando, somente menospreciando, somente juzgando. E às vezes não oramos. Irmão, eu posso falar que eu preciso muita oração.
Eu preciso que os irmãos orem por minha esposa. Eu preciso que os irmãos orem por minha família. Eu preciso que os irmãos orem por meus filhos. Eu preciso que os irmãos orem por a carga da palavra, por minha vida de oração, por os pecados que assediam a gente, por as tentações, por a economia, por a saúde. Tantas coisas que os irmãos podiam orar por a gente. Agora, eu perguntaria para os irmãos que têm responsabilidade aqui: você não precisa oração? Acredito que muito, né? A igreja precisa muito oração. E às vezes nós pensamos que a igreja precisa orar por todo. Mas o irmão não precisa, o irmão é muito santo. Quase um ángel. Não? Irmãos, eu he visto irmãos com uma estatura muito grande no Senhor, em situações muito perigosas. O orgulho, a soberbia, as críticas, a saúde, a esposa. Irmão, você não sabe as muitas vezes que a gente tem que ouvir, escuchar muitas mulheres frustradas, esposas de irmãos responsáveis na igreja. Muitas mulheres sofrendo no ministério do esposo. Muitos irmãos em muitos lugares, irmão, tenho vergonha, o Senhor dá um encargo para mim, mas meus filhos ainda... Sofrimento muito grande por a família, por os filhos. Nossa, não é fácil não, irmãos. A gente tem que orar. Os irmãos, a gente tem que encorajar regularmente a igreja a orar por nós. Precisamos. Mais que das ofertas, mais que outras coisas, a gente precisa oração. Oração sempre, continuamente, para que o Senhor abra os céus, para que o Senhor abençoe a palavra, o ministério, o discipulado, o aconselhamento. Tem muitas coisas na igreja que são difíceis demais. O assunto do pecado, né? A gente vai tratar um pecado de um irmão, a gente procurando o bem do irmão, fica inimigo do irmão. E o irmão fica falando para os demais da gente. Não. Misericórdia, a gente vai fazer o bem para os irmãos, sirve para os irmãos. E depois de servir 10 anos para os irmãos, você faz uma coisa pequenininha. E você fica como o pior do mundo para ele. Ele fica falando para todo mundo, né? Você vai servir. A gente tem essa experiência, irmãos. Irmãos que a gente serviu, recebeu na casa. Fez muitas coisas para eles. A gente fez uma pequena coisa e o irmão foi embora. E ele fez famoso a gente em Facebook. Pegou foto, falou da gente, fez muitas coisas. Somente por uma coisa. O diabo, irmão. Como falou o Senhor para Pedro, o diabo pediu a você. Né? Se o diabo vai querer zarandear alguém na igreja, ¿a quem vai pedir, meu irmão? ¿A dónde ele vai apontar? Os irmãos responsáveis. Por isso a gente tem que aprender das palavras do Senhor. Rogai. Não somente orar aqui, um ruego, irmãos. Um rogo. Oração com preocupação. Oração central, irmãos. A gente tem que orar, irmãos. Agora, irmãos, assim como os pastores, os obreiros, os trabalhadores são uma bênção para a igreja, também podem ser um maior perigo para a igreja. Por isso a gente tem que orar.
Pablo falou para Timoteo, não? Ten cuidado de ti mesmo, né? Da doutrina. Então nós podemos servir para o Senhor, mas nós podemos ser muito perigosos. Por isso a gente tem que orar, irmão. Orar encarecidamente ao Senhor. O Senhor falou, diz aí, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora a oração é muito clara, não? Senhor, envia, encamina trabalhadores para a tua casa, para a tua obra, pastores para o rebanho. Uma oração muito importante, irmãos. Agora, a oração, geralmente, sempre, quando é verdadeira, ela vai acompanhar de obras. Que isso? Nós oramos para que o Senhor envie. Como falava o Spurgeon. Spurgeon falava assim: nós oramos como se todo dependiera de Deus, mas trabalhamos como se todo dependiera de nós. Então, Senhor, envia pastores para o rebanho, por um lado, e por o outro, devemos estar cooperando, trabalhando, encorajando, sustentando, animando, acompanhando a los trabalhadores. Mas você lembra a imagem de Moisés? Muito cansativo, né? Quando estava na guerra e que ele tinha que... O cansativo, ele baixava os braços, né? E Josué, ele olhou e ele vindo para perto de Moisés e como ele começou a levantar os braços dele, né? Com o outro. Irmão, quanto a gente precisa de cooperadores, irmão. Quanto a gente precisa, irmãos, que estejam aí, perto, orando, caminhando. Eu tenho muitos irmãos que são uma bênção na igreja, irmãos. Muitos irmãos, casal, que se acerca para a gente, irmão. A gente está orando por você. Nós estamos acompanhando você em verdade, para que o Senhor dê graça. E tem outros que dizem, irmão, que precisa? Como posso cooperar, irmão? A gente não tem graça para pregar, mas como posso cooperar? Irmãos, nós temos que prestar atenção ao trabalho que o Senhor está fazendo, às pessoas que o Senhor está usando. E a gente tem que cooperar. Todos. As mulheres, os homens. Tem muito trabalho na igreja, irmão. A gente tem que orar. Mas a gente tem que sustentar também. Cooperar. Olhe para os jovens. Às vezes a gente está começando uma caminhada e olha para um jovem que tem graça, tem encargo, tem vida. O Senhor está apartando para o ministério. A gente tem que involucrar a ele, cuidar a ele, discipular a ele, invertir tempo nele. Não? Irmãos, até a seus filhos. Talvez seu próprio filho seja o próximo Timoteu, irmão. E você tem que santificar a ele, guardar do mundo, guardar do engano, apartar sua vida, transmitir a fé desde menino. A gente tem que ter mais preocupação, irmão, por um ministério. Às vezes nós temos uma escola lá. Estamos preparando irmãos para o ministério. Às vezes a gente fala para uma igreja, irmãos, mande os jovens a preparar a escola, que o menino se dedique à palavra, que estude, que se prepare, que esteja aos pés de outros mestres. Não, irmão, o menino não tem para o pagamento. Ah, tá bom, meu irmão. E a igreja não tem. A igreja não tem para cooperar com o menino que quer servir ao Senhor. Tem igrejas, não sei aqui no Brasil, mas tem igrejas na Colômbia
que gastam o dinheiro da caixa no aniversário, irmão. Todos. Bolos, tudo, né? Tudo que a gente come no aniversário. Mas quando fala, irmão, oferte para que os jovens estudem e se preparem para o ministério. Não, não tem, irmão. Que isso, irmãos? Que isso, meus irmãos? E ainda assim, os irmãos querem que o Senhor levante uma geração que esteja servindo a Ele. A gente tem que invertir, irmão. E isso requer tempo. Irmão, você quer servir ao Senhor, você vai ter que dedicar tempo. Tempo na palavra, tempo na leitura, tempo na oração. Você vai ter que desligar o televisor, desligar a internet, o Netflix, sair da Instagram. E você vai ter que dedicar-se, senão você não vai dar fruto, meu irmão. Se você não tem consagração, você vai ser muito perigoso para a igreja, meu irmão. Se você não conhece a palavra, se você não é dedicado a ela, se você não sabe fazer interpretação e exégese da palavra, quando você chegue para a igreja, você vai ser muito perigoso, irmão. Mas às vezes nós queremos o fruto no ministério quando a gente não se tem dedicado à palavra, à oração, à consagração. Em geral, irmãos, as igrejas agora ficaram, irmão, muito superficiais. Os jovens ocupados em coisas triviais, ocupados nas coisas do mundo, mas pouco tempo, irmãos, para as coisas do Senhor. E talvez o assunto onde a igreja mais languidece é no ministério, na palavra. Então, quando a gente ora, olha o que falava Watchman Nee. Se a gente ora, mas não faz sua oração, é hipócrita, mentirosa. Entendeu? Se você ora, Senhor, envia trabalhadores, e você é um trabalhador e você não se está dedicando à palavra, à oração, sua oração é muito hipócrita, irmão. Não é assim, meu irmão. A oração tem que ir acompanhada de obras, integridade, né? Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, mas a gente não ora. Que isso? Ou o irmão que fala, Senhor, eu quero ter muitos companheiros para o ministério, mas ele não invierte em outros. Ele não pega os irmãos para ele, para andar perto dele. Ele não visita, ele não chama, ele não passa tempo com nós outros. Irmãos, às vezes não temos companheiros, porque temos uma vida muito solitária. A gente não invierte em nós outros. Nossa, faz um tempo a gente voltou de viagem muito longo, 2 meses fora do país. E a gente voltou e a igreja virou com muitos problemas. E a gente começou a orar, Senhor, o que está acontecendo aqui entre os irmãos? E o Senhor falou, vocês não têm invertido nos outros. Investido nos outros. E a gente de verdade considerou, nossa, nós não temos uma oração, aqueles que estamos no ministério na semana. A gente não estuda a palavra juntos. A gente não jejuna juntos. A gente não confronta, nem tem companheirismo juntos. Então, como o Senhor vai abençoar o ministério? Mas, irmãos, na medida que a gente mudou, a partir de um dia, agora tem oração, jejunamos juntos, consideramos a palavra juntos, estamos considerando a igreja, a necessidade da igreja. Irmão, você tem irmãos muito novos que agora tem amadurecido entre nós. Irmão, que você fica surpreendido. O companheirismo, a comunhão, a dedicação. Irmão, isso faz que você comparta a carga com outros. O Senhor
faça despertamento espiritual entre os outros. Então, o assunto do Senhor de orar, irmãos, involucra muitas coisas. Envolve muitas coisas. Que o Senhor seja falando, mire. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, rogai, irmãos. Temos que orar por isto. A gente tem que buscar o Senhor. Pois ao Senhor da seara que mande. Irmãos, essa palavra é muito importante. Quando o Senhor manda, Ele envia. Como é de diferente, né? Diferente quando o Senhor, Ele manda e não é a gente, né? Porque às vezes nós somos que enviamos a outro, né? E os resultados são muito esquisitos, como vocês falam. Muito perigoso. Mas, irmão, que bom é quando você olha e diz: o Senhor preparou este irmão. O Senhor está usando este irmão. E não, irmão, não falemos em singular. Plural é muito importante. O Senhor colocou estes irmãos. O Senhor está usando estes varões. O Senhor está abençoando seu trabalho. Que bênção quando você vê a graça do Senhor, né? Na igreja, nos irmãos. Que tem cheiro de Cristo, do Espírito Santo. Que você vê o Senhor fazendo as coisas, né? Irmão, quando o Senhor faz as coisas, a igreja fica saudável. A igreja começa a dar frutos. A igreja começa a experimentar crescimento. A igreja começa a ser avivada, meu irmão. E eu acredito que todos nós temos que orar por estas coisas, né? Onde o Senhor colocou a gente. Então, meus irmãos, eu queria encorajar aos irmãos com as palavras do próprio Senhor. Precisamos ouvir o que o Senhor falou e ser movidos a orar e cooperar para que o Senhor envie os obreiros, os trabalhadores para a igreja. Amém? Então, vamos orar, meus irmãos, por isso. Acredito que todos precisamos das orações. As assembleias onde moramos, a cidade onde a gente mora, precisa muito trabalhador, né? Mas o Senhor da mies. Vamos orar, meus irmãos.